E exatamente para entender como o mercado viu essa notícia de hoje do Copom sobre essas decisões econômicas de mais uma super quarta, que a gente conversa com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Sempre você vem aqui com a gente para nos ajudar a entender o impacto dessas notícias. E claro, não foi surpresa, como a Luciana bem esclarece aqui para a gente, essa redução de 0,25, mas chama a atenção a forma unânime. E como demorou a sair essa notícia, pouco depois das 7 da noite, Luciana nos trouxe isso muito bem. Mas a explicação, tinha muita informação no comunicado. Eu queria que você trouxesse para a gente quais os pontos que mais chamam a atenção para você. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Lucinda. Sim, a gente hoje esperou um pouco mais para esse comunicado, então a ansiedade começou ali na espera e, de fato, a gente foi surpreendido com um comunicado um pouco mais longo e um pouco mais elaborado. Isso tende a trazer até mais incerteza do que clareza. A gente já teve essa discussão no passado, toda vez que o Copom traz simulações sobre cenários, isso acaba gerando uma certa incerteza, dá margem para interpretação. Então, não foi um comunicado tão claro quanto os anteriores. A decisão de corte de 25 era amplamente esperada, mas o racional dessa decisão também trouxe um viés que a gente fala um pouco mais dovish, que é um viés de corte. Como a Lucinda colocou, o Copom não trouxe expectativa para a próxima reunião, então ele deixa em aberto, pode ser uma pausa, pode ser um novo corte de 0,25, mas o fato dele já estar olhando um cenário mais longo, o próximo horizonte para a política monetária vai passar a ser o primeiro trimestre de 2028, e isso indica que a gente tem a tendência de ter um novo corte, sim, na reunião de julho. Agora, Rafaela, ele traz muito um cenário de atividade mais forte do que se imaginava. Ele muda, inclusive, a forma como ele fala da atividade econômica quando a gente compara com o comunicado da reunião anterior. Essa aceleração da atividade, como ele traz, tem a ver mesmo com esses estímulos que o governo tem dado, esses estímulos fiscais? A gente consegue atrelar uma coisa a outra? Sem dúvida, né? O fato da gente ter tido um PIB um pouco mais forte no primeiro trimestre é uma resposta a gastos fiscais maiores. O crescimento de gasto nesses primeiros meses do ano ultrapassa 14% acima da inflação. Isso tem estimulado, sim, a demanda, o consumo. Além disso, o governo vem trazendo novos programas, novas medidas de crédito subsidiado. E isso tem um risco de estimular ainda mais a demanda e manter essa inflação mais alta. O fato do Copom colocar de novo agora, de volta, para o balanço de riscos, esse risco fiscal, que são esses estímulos ao consumo, indica que, de alguma maneira, o Copom está já apontando aí o culpado para uma eventual pausa ali na frente, né? Então, a atividade, sim, está mais robusta, mesmo com a taxa de juros ainda bastante restritiva. E se a gente tiver um prolongamento desses estímulos, uma demanda ou um consumo mais alto, a inflação pode permanecer mais elevada e aí a gente vê um risco de pausa no cenário. O risco fiscal é bem definido nesse comunicado do Banco Central de hoje, mas cita-se também o El Niño, que a gente sabe, a gente está acompanhando as notícias da ciência, esse fenômeno deve vir mais poderoso, afetando a produção de alimentos, afetando a inflação. Está mais difícil controlar a inflação neste momento, nesse cenário, Rafaela? A gente tem uma preocupação maior com a inflação de serviços, que é onde a política monetária atua de maneira mais contundente. A inflação de alimentos e de combustíveis, ela é mais volátil, a oferta desses itens é mais volátil e causa uma variação de preços maior. O Copom tende a focar mais em como esse reflexo de uma inflação maior de combustíveis e alimentos pode impactar a inflação de outros itens como serviços. Então, sim, o El Niño está no radar dos riscos de vários analistas, mas um aumento potencial de preços de alimentos devido ao El Niño vai ser mais para o final do ano e o impacto disso seria mais para a inflação em 2027. Por hora, é um risco adicional aí no radar, mas a maior preocupação hoje, de fato, é a demanda e acertou o Copom em colocar de volta no balanço de riscos esse novo fator aí no nosso cenário. Agora, Rafaela, a gente viu esse cenário para a taxa de juros dos Estados Unidos
indicando uma possibilidade ou uma probabilidade de aumento de juro por lá, uma coisa que não estava no radar do mercado. Você acha que isso pode influenciar o Copom daqui para frente? Porque provavelmente essa questão não foi totalmente incorporada no comunicado que a gente leu hoje, né? Não diretamente, o fato dos Estados Unidos eventualmente ter que subir os juros não tem um impacto direto na nossa política monetária, mas indireto via câmbio pode ser. O principal fator que resulta de uma eventual alta de juros nos Estados Unidos é uma fuga de investidores. Os juros maiores lá vão atrair mais os investidores procurando um rendimento maior. Isso tira apetite a risco de mercados emergentes, como o Brasil, e o câmbio pode sofrer uma alta. A gente viu isso no final de 2024, quando teve uma discussão de eventual alta de juros, e o dólar bateu 6 naquela época. Então, esse é o principal risco que a gente deve monitorar nessa discussão de uma subida de juros nos Estados Unidos. A gente conversou com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.